Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal, falando de Bíblia. Nessa feita eu quero agradecer aos meus irmãos lá de São Paulo, o irmão lá de Assis, do Ministério do Belém, irmão Tiago. Dá uma olhadinha na sua dúvida e na sua pergunta que ele envia para nós. Shalom, pastor Paulo Nascimento. Eu sou Tiago, da cidade de Assis, congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a pergunta que eu tenho para o canal é se existem pessoas mais espirituais que as outras, quanto tempo a gente tem que ter de oração, de leitura da palavra no decorrer da vida cristã para ter uma vida espiritual ativa falando. Responde aí, falando de Bíblia. Meus irmãos, você viu aí? Ele está perguntando se tem gente mais espiritual que a outra. Sim, meu querido irmão. Existem pessoas que são carnais. Romanos capítulo 8, versículo de número 8, falando de Bíblia, os que andam na carne não podem agradar a Deus. Quem são os que andam na carne? Aqueles que nunca se interessam pela obra de Deus, mas vivem lá pelo meio. Aqueles que lançam contenda entre os irmãos. Aqueles que são divulgadores de informações duvidosas. Que são contendeiros no meio da congregação. Pessoas que quando você as chama para orar, elas nunca estão dispostas. Quando você chama para ler a Bíblia, nunca está interessada. Quando você chama para ir numa consagração, subir um monte, elas nunca o desejam. Mas existe uma diferença entre você estar cheio do Espírito e ser uma pessoa espiritual e, de repente, não fazer o que muitos que dizem que estão cheios do Espírito andam fazendo por aí nos nossos dias. Recomendação paulina, carta do apóstolo Paulo à igreja aos Gálatas, no capítulo de número 5. Escrito está. Como é que a gente identifica alguém espiritual? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Conselho, meu irmão Tiago, de Paulo apóstolo aos Gálatas, que aqueles que são espirituais, eles conseguem demonstrar o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Não adianta falar em línguas e ser um cavalo, um bruto, para lidar com as pessoas. Não adianta falar em línguas e viver em rodinhas de fofoca. Não adianta falar em línguas, dizer que está no monte, que está num propósito de oração de 40 dias e 40 noites, se na verdade não tem domínio próprio. Não tem amor no seu coração. É uma pessoa que é desafeiçoada com amor. Nunca tem alegria. Ele é um reclamão de tudo. É um pessimista. Nunca sente paz no seu coração. Não tem um ânimo longo. Não é animado para as coisas de Deus. Não há benignidade nele, não há bondade, não há fé, não há mansidão, nem muito menos temperança. Essa é a diferença do espiritual para o carnal. Porque o carnal, ele nunca está interessado nas coisas de Deus. E aí é interessante a gente perceber o que Paulo ainda diz, ainda aos Gálatas, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis.
Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Olha como é que são manifestas as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos escrevo, declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pode ser que tenha pessoas que tenham todas essas características e a gente ainda não as perceba e acredite que ela seja uma pessoa espiritual. Por quê? Porque ela está transvestida numa roupagem de santidade estereótica que o mundo aqui, gospel, determinou que fosse daquele jeito, o penteado, a roupa, o jeito de falar, mas por detrás dos bastidores são demônios. E há de se pensar, Tiago, e a sua pergunta vem numa hora boa, por quê? Porque nem todo mundo que está na igreja é espiritual. Nem todo mundo que anda com a Bíblia na mão, de fato, conhece as Sagradas Escrituras. Nem todo mundo que vai ao templo quer dizer que ele é um cristão verdadeiro. Então há sim uma diferença de espiritualidade entre uma pessoa e outra. Pode ser que um se pareça com Pedro, outro se pareça com João. Algumas irmãs se pareçam com Marta e outras se pareçam com Maria. Só que o que mais me chama a atenção é que nós precisamos ter Cristo como foco da nossa espiritualidade. Meu irmão Tiago, muito obrigado pela pergunta. Grande abraço aos irmãos de São Paulo que nos acompanham aqui no canal Falando de Bíblia. Envie a sua pergunta, envie também aqui o seu vídeo resposta e daqui nós vamos continuar fazendo aquilo que fomos chamados, falando de Bíblia.